Meus amigos, o governo Lula acaba de colocar na mesa uma medida que vai prejudicar diretamente a vida de milhões de brasileiros que dependem de aplicativos como Uber 99, InDrive, iFood e outros aplicativos para sobreviver. E quando eu falo sobreviver, eu não estou usando força de expressão, estou falando a real, porque milhões e milhões de brasileiros dependem desses aplicativos para gerar renda, para pagar o seu aluguel, para levar comida para a mesa, para pagar a sua conta de luz, de água. Gente que saiu do desemprego graças a esses aplicativos, porque não tem burocracia nenhuma, é só você criar a sua conta, colocar a sua bicicleta, se você não tiver carro, coloca a sua bicicleta, você vai lá e trabalha e faz as suas entregas, sua moto, o seu carro, e você ganha dinheiro com isso. E agora o governo Lula tá de olho justamente em você, meu amigo. Pois é, enquanto eles falam lá de não, a gente precisa taxar os super ricos por causa da justiça social, na realidade é sempre o trabalhador que paga a conta dessa tal da justiça social. Pois é, eles não falaram que queriam colocar o pobre no orçamento? Tá aí, eles colocaram o pobre no orçamento. Na realidade, eles colocaram o pobre para pagar o orçamento. Porque o governo tá tentando passar uma lei que obriga motoristas e entregadores de aplicativos a pagar uma contribuição previdenciária criada dentro do projeto chamado de Regulamentação dos Aplicativos, que está sendo empurrado no Congresso justamente agora, no final do ano. Por quê? Porque existe uma janela agora no final do ano que historicamente se passa tudo quanto é que é tranqueira de projeto. Enquanto está todo mundo pensando nas festas do final do ano, no Natal, Brasília usa justamente essa distração para passar projetos absurdos. Historicamente sempre foi assim e agora tem esse projeto na mesa. Na prática, meus amigos, essa lei muda completamente a divisão do dinheiro de cada corrida e de cada entrega. Hoje, numa corrida de aplicativo, a maior parte do valor fica com quem? Com o motorista. Uma parte fica com a plataforma e uma outra parte menor vai para impostos. E com essa nova regra, o governo quer cravar uma contribuição obrigatória direto na fonte, em cima do trabalho do motorista e do entregador. Antes mesmo que esse dinheiro chegue na mão de quem trabalhou, o Estado já está lá, está se preparando para meter a mão e tomar a parte dele. Nesse novo modelo, o motorista deixa de ser um autônomo que escolhe quando e como contribuir e passa a ser tratado como uma máquina de arrecadação ambulante. E o resultado disso é óbvio, não precisa nem ser economista para a gente entender isso. O trabalhador ele vai ganhar muito menos. O aplicativo ele vai repassar esse custo, a corrida vai ficar mais cara, a entrega vai ficar mais cara, menos gente vai pedir, menos gente vai rodar. E quem continuar trabalhando nesses aplicativos vai ter que trabalhar mais e levar menos dinheiro para casa. Só para você ter uma ideia da importância desses aplicativos, hoje cerca de 2 milhões de brasileiros tiram renda justamente desses aplicativos. E isso tem ajudado a melhorar os dados da desocupação lá do IBGE, que eles chamam de dados de desemprego. Mas não é desemprego, né, meu amigo? É desocupação e tem melhorado a taxa de desocupação do nosso país. Tem estudo mostrando, inclusive, que a entrada do iFood aqui no nosso país reduziu a criminalidade em várias cidades em média de 10%. E em bairros de baixa renda, a criminalidade caiu mais de 20%. Ou seja, esses aplicativos, além de gerar renda e reduzir o desemprego, até ajudaram na segurança pública. E a resposta do governo foi o quê? Olha, isso aqui está dando autonomia demais para as pessoas, está dando renda demais, independência demais, bora meter imposto nisso. E é esse o presente que o governo está preparando para a população brasileira, que é tirar dinheiro da mesa de quem trabalha em silêncio, na calada da noite, enquanto o país está comemorando as festas de fim de ano. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo, que eu vou te mostrar aqui o passo a passo, quanto que o motorista perde, quanto que o governo passa a levar dessa operação e por que essa conta vai cair no seu colo. Você sabe disso, né? Mesmo que você nunca tenha dirigido um Uber na vida. Então fica comigo até o final, não saia no meio, porque o nosso bate-papo está simplesmente imperdível. Mas antes da gente entrar a fundo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início, o like de quem confia, quem conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar o conteúdo show de bola. Eu sei que você já deixou seu like antes mesmo do vídeo começar. Mas se você esqueceu, essa é a hora do seu like. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura a sua mão e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse vídeo aqui agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece na economia do nosso país. Pois é, meus amigos, quando a gente imagina que o governo já não tem mais de onde assaltar a população brasileira com essa quantidade absurda de impostos que ele vem criando
mês após mês, dia após dia, agora me vem com mais uma medida que obviamente vai tirar dinheiro da economia real, das pessoas que estão trabalhando, que estão produzindo e levar para a improdutividade do Estado. Olha essa matéria que saiu aqui na Gazeta do Povo, no caderno de Economia Aplicativos. Uber e iFood vão ficar mais caros com nova regra, setor prevê tragédia. Pois é, outras matérias também falando sobre isso, como por exemplo aqui no Clique Petróleo e Gás. A regulamentação dos aplicativos de entrega pode aumentar os preços no iFood. Estudo afirma que o imposto proposto por bolos eleva o custo das refeições em 22%, reduz pedidos em 40% e ameaça a renda dos entregadores brasileiros. Os caras estão desesperados por esse dinheiro que está na mesa, porque milhões de pessoas estão trabalhando, estão gerando renda e estão fora da CLT. O governo está falando, tem muito dinheiro aqui de bobeira, eu acho que eu não vou deixar isso passar não. E se tratando dessa turminha aqui, meu amigo, eles não podem ver dinheiro dando mole, que eles vão lá e mete a mão. O governo quer aprovar a regulamentação de trabalho por aplicativo antes da eleição, diz o ministro Boulos. Já nessa outra matéria que saiu na Veja Negócios, trabalho por aplicativos, proposta de regulação deve tornar corridas mais caras. Essa matéria que saiu agora, no dia 10 de dezembro de 2025. O relatório foi divulgado na terça, dia 9, e inclui medidas que devem aumentar os custos de forma generalizada para o setor. Então, vamos conhecer um pouquinho desse projeto aqui. O relatório do projeto de lei que regula o trabalho por aplicativos no Brasil, divulgado nesta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025, deve encarecer corridas e entregas no país. Como se o custo do Brasil fosse muito baratinho, né? Mais essa bomba aí pra gente. Estimativas do setor prevêem que o preço das entregas pode dobrar, enquanto o valor cobrado nas corridas por aplicativos deve se aproximar dos praticados por taxistas. A proposta do relator, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, guarde aí esse nome, prevê medidas como tarifa mínima de R$ 8,50 por corrida ou entrega, limitação da taxa de serviço das empresas, contribuição previdenciária com alíquotas de até 23% para as plataformas e uma série de obrigações de pagamentos aos motoristas, como adicional por viagens realizadas à noite e aos domingos e feriados, e aumento de 30% em todas as corridas no mês de dezembro, semelhante à bandeira 2 dos táxis, e até um bônus se houver câmera no veículo. Ou seja, vai empilhando um monte de burocracia, um monte de custo, como se quem fosse pagar esse custo fosse a empresa. É óbvio que não. Isso vai ser repassado justamente no valor da viagem. Você vai pegar o seu celular, vai ver ali a corrida. Cara, a corrida antes, você pagava R$20 para ir para um determinado lugar, agora você vai ter que pagar R$40. Melhor não, melhor pegar um transporte público. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão deixar de usar esses aplicativos. É óbvio que isso vai acontecer. Em nota, olha só o que disse a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Afirma que o texto mantém mecanismos que podem elevar significativamente o custo final das entregas para os consumidores, afetando diretamente o acesso e a sustentabilidade desses serviços. Tá aí, até a defesa do consumidor está dizendo que esse negócio é um absurdo. Abre aspas para a defesa do consumidor. A Proteste entende que é possível avançar em proteção social e segurança jurídica para os trabalhadores sem penalizar os consumidores. Para isso, é indispensável que o impacto econômico das propostas seja avaliado com precisão e que os consumidores sejam incorporados de forma efetiva ao debate, conforme determina a própria Constituição ao definir a proteção como princípio orientador da política econômica. E você acha que esses caras estão preocupados com o debate público? Eles estão preocupados em roubar, com mais arrecadação, com mais impostos. É isso que eles estão preocupados. Você está vendo alguém se levantar contra isso? Não tem, meu amigo. É somente a gente. É a gente pela gente. Porque se a gente depender da turma lá de Brasília, dos deputados, dos senadores, a gente está muito lascado. Eu acho que você já percebeu isso, né? Olha só o que disse a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Amobitec. Eles dizem que o relatório é, abre aspas, uma proposta legislativa trágica que traria um aumento de preços capaz de tornar impraticável os serviços de delivery e transporte de passageiros para 125 milhões de brasileiros que atualmente usam esses aplicativos. E para quem quiser conhecer melhor o projeto, é o PLP 152/2025,
E, cara, é muito importante que a gente estude esse projeto, para que a gente debata sobre isso. Inclusive, eu já gostaria de saber a sua opinião. Você é a favor de criar mais burocracias e mais custos para os motoristas e para os passageiros e para os consumidores que utilizam também aí as entregas de delivery? Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Bom, vamos lá para os números. Vamos pegar uma corrida, para a gente ter um exemplo aqui. Uma corrida de R$20, a divisão funciona da seguinte forma. Hoje o aplicativo fica com algo em torno de 25% a 30% na prática. Isso significa aí de 5 a 6 reais. O motorista fica com 70 a 75% da corrida, algo entre 14 e 15 reais. O governo hoje ele não entra diretamente nessa conta, somente indiretamente. Por quê? Porque o aplicativo vai ter que pagar os seus impostos, a economia que o aplicativo gira ali em torno tem imposto para tudo quanto é que é lado, o motorista também paga vários impostos, mas desse dinheiro que o motorista recebe, além de pagar os impostos, ele precisa pagar aqui combustível, manutenção, seguro, depreciação do carro e hoje ainda consegue fechar um mês com algum tipo de respiro. Agora, com essa nova regulamentação que o governo está empurrando, isso muda completamente, porque o projeto ele cria uma contribuição previdenciária obrigatória atrelada diretamente à renda dos motoristas, somada a encargos indiretos e tributos que passam a incidir dentro da operação. Na prática, quando você soma tudo, contribuição previdenciária, impostos incidentes, taxas embutidas, a fatia que o governo passa a morder, cara, fica algo em torno de 40 a 46% do valor da corrida. Então eu vou repetir aqui bem devagarzinho, fazendo as contas aqui para você entender o coração desse problema. Pegando a mesma corrida de R$20, o governo passa a abocanhar agora algo entre 8 e 9 reais. O aplicativo vai continuar com a parte dele, algo em torno de 5 a 6 reais. Por quê? Porque nenhuma empresa vai abrir mão da sua própria margem. O que ela vai fazer? Ela vai repassar isso. E o motorista, ele fica com o que sobra, algo perto de 5 e 6 reais, ou seja, até menos do que o governo ele está recebendo. E dessa mixaria que sobra para o motorista, ele vai ter que pagar combustível, manutenção, depreciação do carro, seguro, risco, ou seja, antes o motorista ficava com a maior parte da corrida, agora o governo vira o maior sócio da viagem, sem ajudar em absolutamente nada. E alguém pode perguntar, não, José, mas peraí, o aplicativo não pode pagar essa conta? Cara, nenhuma empresa absorve isso, nenhuma. Eu já cansei de explicar que esse negócio de taxa, imposto, tributo, contribuição, isso é repassado e quem paga a conta é sempre o consumidor final. E dentro desse novo cenário, é óbvio, o motorista ele vai ganhar menos por corrida e ao mesmo tempo a corrida vai ficar mais cara para quem pede, com menos dinheiro entrando por viagem, o motorista vai fazer o quê? Ele vai ter que rodar mais horas para tentar fechar a conta no final do mês. Muita gente não vai aguentar esse jogo, vai sair fora e quando isso acontece, começa um efeito em cadeia. Com a falta de motorista, o tempo de espera vai aumentar, o preço também vai subir ainda mais e menos pessoas passam a pedir a corrida ou passam a pedir a entrega. O resultado, menos renda circulando na economia. Isso aqui é algo muito clássico. Porque a gente não está falando de pouquinha gente trabalhando com isso, não. A gente está falando de cerca de 2 milhões de brasileiros, de 2 milhões de famílias, gente que saiu do desemprego, gente que conseguiu organizar a própria vida graças a esse modelo. Eu conheço várias pessoas que perderam seus empregos e durante muitos anos sustentaram as suas famílias com o Uber. Ou seja, era um modelo útil, um modelo que funcionava. Não era perfeito, mas funcionava. E a resposta do governo foi justamente essa: meter a mão numa enorme fatia do dinheiro antes mesmo desse dinheiro chegar na mão de quem trabalhou, de quem pedalou e de quem entregou. Olha só que informação importante de um estudo do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é uma conceituada faculdade lá dos Estados Unidos, diz que o trabalho por aplicativo pode diminuir a criminalidade segundo o estudo. Bairros de renda mais baixa registram queda no número de crimes depois de chegada de aplicativo. A inclusão econômica seria a principal causa, é óbvio. A gente sabe que tem vagabundo e criminoso em qualquer lugar. Agora, se você dá condição para essa pessoa, né, dá perspectiva dela ganhar algum dinheiro, dela ter aqui uma atividade econômica, ao invés dela roubar o celular para tomar uma cervejinha, é muito mais fácil ela trabalhar, pegar uma bicicletinha, fazer entrega, ganhar um dinheiro para tomar sua cervejinha no final de semana. Essa que é a lógica. E ao invés do governo sair de cena e deixar as pessoas e as empresas fazerem os seus contratos de trabalho, de prestação de serviço, não, o governo vai lá, cria mais burocracia e cria uma forma também dele participar dessa atividade econômica, para ele ganhar o quinhão dele. Infelizmente é isso que está acontecendo, a gente vai
ver aí cada vez menos pessoas trabalhando e pode ser que tenha um aumento na criminalidade, porque pessoas não vão conseguir mais ter renda com esse tipo de trabalho. Cara, é um absurdo isso daqui. Esse projeto, meus amigos, ao contrário do que o governo fala, ao contrário do que o Boulos fala, ele não nasceu para resolver o problema do motorista. Ele nasce de um problema do governo, que é um problema de arrecadação, que é um problema de contas públicas. Desde 2023, o governo vem batendo recorde atrás de recorde de arrecadação, mas mesmo assim fecha as contas no vermelho. Ou seja, a despesa cresce muito mais rápido que as receitas. E quando isso acontece, o que o governo faz? Ele procura novas bases para tributar. Ele já criou aqui dezenas de novos impostos. Eu poderia ficar aqui horas falando dos impostos, já fiz isso, né? Tem vários conteúdos aqui falando sobre os impostos, sobre os novos impostos. E agora a bola da vez são os trabalhadores por aplicativos. E por que eles estão olhando por esses trabalhadores? Porque são milhões de pessoas trabalhando fora da CLT, movimentando bilhões de reais por ano, com uma dificuldade enorme de fiscalização do governo. Do ponto de vista do Estado, isso aqui é visto como um dinheiro solto, um dinheiro que está na mesa. E a chamada regulamentação dos aplicativos surge exatamente para meter a mão nessa grana que está dando bobeira. Ela cria uma nova contribuição previdenciária obrigatória vinculada à renda do motorista com recolhimento estruturado na própria operação. Ou seja, o imposto passa a ser capturado antes do dinheiro chegar na mão de quem trabalhou, cara. E por que eles estão votando isso agora, justamente no final do ano? Porque é quando esse tipo de projeto passa com menos resistência. Dezembro é tradicionalmente o período que o Congresso acelera votações técnicas, com pouca mobilização popular, com pouca cobertura da imprensa e baixa reação social. É assim que projetos impopulares avançam, eles estão fora do radar. E quem é que defende essa lei? Justamente o governo Lula, obviamente, porque amplia a arrecadação sem precisar aumentar o imposto oficialmente. E a narrativa é sempre a mesma. Não, isso aqui é uma proteção social, isso aqui vai gerar mais segurança para o trabalhador. Mesmo que eles não consigam explicar como é que tomar dinheiro do trabalhador vai proteger ele. Porque se essa lei fosse realmente para proteger o motorista, como é que ela começaria? Ela começaria reduzindo os custos para os motoristas, não criando mais um custo. Se fosse para dar segurança, ela traria opções e não obrigações. E se fosse para melhorar a renda, ela não colocaria o Estado como o maior beneficiário da corrida. O que essa lei faz, meus amigos, é muito simples. Ela transforma trabalho flexível em base fixa de arrecadação. E o efeito final não é um efeito ideológico, é um efeito econômico. É menos renda circulando, não porque o aplicativo quebrou, não porque o motorista não quer mais trabalhar, mas porque o Estado decidiu entrar no meio da relação e puxar uma fatia grande demais. É a tal da curva de Laffer. Você conhece a curva de Laffer? É quando uma atividade econômica tem tanto imposto que não vale a pena praticá-la. E no papel isso parece justiça social, mas na prática é somente mais um caso de um modelo que funcionava sendo desmontado para virar fonte de arrecadação de imposto. E a pergunta é, até quando isso vai funcionar? Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você é a favor do governo regulamentar o trabalho dos entregadores de aplicativo, dos motoristas de aplicativo? Deixa a sua participação aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Lembre-se, estamos no final do ano e eles vão fazer isso justamente nesse momento em que a velha mídia vai estar muito preocupada em falar de Natal, de Papai Noel, de queima de fogos, enquanto o que realmente interessa está sendo jogado para debaixo do tapete. Então faz o seguinte, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, assim você me ajuda a propagar que essa mensagem chegue em milhões e milhões de brasileiros. Eu conto com a sua ajuda, compartilhe esse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.